A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência, tem a honra de apresentar o primeiro webinar sobre transtorno do espectro autista da OAB São Paulo, evento promovido pela referida comissão, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Lúcia Benito, presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB São Paulo. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Sejam muito bem-vindos a esse espaço institucional da Ordem dos Advogados, Seccional São Paulo. É um prazer recebê-los aqui para o nosso primeiro webinar sobre transtorno do espectro autista da OAB São Paulo. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, com mechas loiras e agora com vários fios brancos na altura dos ombros. Uso leve maquiagem. Estou usando uma blusa branca com detalhes pretos. Estou sentada e atrás de mim tem uma parede em tom acinzentado. Eu quero inicialmente agradecer e fazer uma saudação à diretoria da OAB São Paulo, na pessoa do nosso querido presidente, Dr. Caio Augusto Silva, e do vice-presidente, o Dr. Ricardo Toledo, ao Departamento de Cultura e Eventos, na pessoa do Dr. Alexandre, toda a equipe da Secretaria das Comissões, principalmente ao Davi e a Fabiana, que nos auxiliam na realização deste evento, e todos os integrantes da comissão que nos apoiam e também assistem esse evento tão importante. É com grande alegria e satisfação que cumprimento os ilustres convidados deste webinar, e agradeço muitíssimo a presença da nossa querida ativista Lúcia Sará no Reino Unido, e diretamente de lá participará conosco deste momento. Ao José Augusto Maia, o mais conhecido como Guto Maia, e o querido Pedro, que tive a oportunidade de conhecê-los em um evento ao qual estava participando na Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência em São Paulo, e naquela ocasião, ainda lembro, era o aniversário do Pedro, verdade. E ainda a gente podia fazer aglomeração, né, Pedro? Então, verdade. Muito bom ter vocês aqui com a gente. O Francisco Paiva Júnior, também agradeço por ter aceitado o nosso convite e por abrilhantar esse evento com seus conhecimentos nessa tarde. Por fim, eu cumprimento a nossa coordenadora do grupo de trabalho de autismo, a doutora Andressa, que idealizou este evento desde o ano passado, com muito cuidado e carinho, mas por conta do cenário que estávamos vivenciando, o momento foi adiado para hoje. Agradeço também o apoio dos intérpretes de Libras, Daniel e Guilherme. Sejam todos muito bem-vindos. Este evento está sendo transmitido no canal da OAB São Paulo, de Cultura e Eventos, pela plataforma do YouTube e permanecerá disponível após o encerramento. Chamada Pitt Hopkins e também autismo. E posso dizer que, infelizmente, ainda convivemos diariamente com diversos tipos de barreiras, entre elas a barreira atitudinal, que eu acredito que seja a mais cruel, porque ela é a raiz das demais barreiras e obstáculos, e que tem origem no preconceito e na discriminação. Por esse motivo, convidamos hoje para o nosso evento pessoas com transtorno do espectro autista e pais, que ainda precisam lidar com uma sociedade acostumada a enxergar a deficiência como uma exceção, condição a ser superada ou mesmo corrigida, e não como uma diversidade e uma valorização do respeito às diferenças humanas. Bom, mas eu não vou me delongar, e eu gostaria de passar a palavra para a nossa mediadora, que vai ser a doutora Andressa Luciari de Souza.
Ela é advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, assessora da 8ª Câmara Recursal da OAB São Paulo, membro e coordenadora do Grupo de Trabalho Autismo, da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB São Paulo, e foi tesoureira da subseção de Taboão da Serra no ano de 2016 a 2018. Por favor, doutora, a palavra é sua. Obrigada, doutora Lúcia. Boa tarde a todos e todas. Vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, altura dos ombros. Estou num ambiente com uma parede branca, tá? Só para que todos consigam visualizar. Faço os meus cumprimentos, os da doutora Lúcia Benito, a nossa presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, a qual é advogada e mãe de autista. Muito obrigada, doutora, pela oportunidade de participar e fazer esse trabalho junto à Comissão da Pessoa com Deficiência. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro webinar de transtorno do espectro autista. Desde já agradeço também o apoio da Cultura e Eventos, na pessoa do presidente, doutor Alexandre Torres, e ao presidente da OAB São Paulo, doutor Caio Augusto, por estar nos proporcionando realizar este evento, que tem como objetivo abordar temas atuais, como capacitismo, impacto social no ecossistema do autismo e dilemas na aplicabilidade dos direitos da pessoa com deficiência. Desde já, agradeço aos nossos palestrantes que nos abrilhantarão com seus conhecimentos nesta tarde, começo de noite. E gratidão por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigada a todos. A ideia principal deste evento e do grupo OGT do TEA, ao qual agradeço imensamente, é criar um olhar para o autismo dentro da OAB São Paulo, realizando ações efetivas de inclusão a garantir os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Hoje, muitas pessoas falam sobre o transtorno do espectro autista, porém poucos entendem a sua dimensão. Por esse motivo, a importância desse evento. Conforme os dados que foram divulgados nos Estados Unidos, em março de 2020, os números de prevalência de autismo é de uma pessoa com TEA para 54. Os dados estatísticos foram publicados pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças de Prevenção do Governo dos Estados Unidos. Houve um aumento de 10% em relação aos números anteriores de 2014, que era de 1 para 59. Já no Brasil, o que podemos dizer? O país deve ter, ou pode ter, aproximadamente 2 milhões de pessoas com autismo, segundo estimativas globais. Portanto, precisamos falar sobre o assunto, a fim de assegurar os direitos e buscar a implementação de políticas públicas direcionadas às pessoas com transtorno do espectro autista. Já tivemos grandes conquistas no Brasil, com o advento da Lei 12.764, de 2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que passou desde então a terem todos os direitos inerentes previstos em leis específicas à pessoa com deficiência. Porém, ainda temos certos estigmas a serem desmistificados no que se refere às pessoas com transtorno do espectro autista. Por tal motivo que trazemos para o nosso primeiro tema o capacitismo, visão globalizada de uma pessoa com autismo, o qual será abordado pela nossa palestrante Sara Rocha, licenciada em Análise Clínicas e Saúde Pública e mestre em Gestão de Economia dos Serviços de Saúde. Trabalha como gerenciadora de dados na Escola de Medicina da Universidade de Cambridge, na área de investigação cardiovascular, presidente da Associação Portuguesa Voz Autista em Portugal. Passo a palavra para a Sara. Desde já agradeço, Sara, por ter aceito o convite. Muito obrigada. Em seguida, se quiserem direcionar perguntas para a Sara, fiquem à vontade. Pessoal, obrigado. Sara, tem a palavra. Bem, desde já agradeço imenso o convite, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
Em primeiro lugar, vou-me descrever. Eu sou uma mulher branca com cabelo castanho, estou com os fones pretos, grandes a cobrir os ouvidos, e o meu fundo é metade branca, metade cinzento. E, portanto, o meu nome é Sara Rocha, eu sou autista, sou ativista, tenho a minha organização, a Associação Portuguesa Voz do Autista, onde trabalhamos para a inclusão, e foi-me pedido para falar um bocadinho sobre o capacitismo. E, portanto, o capacitismo é a discriminação e o preconceito social contra pessoas com deficiência, doenças crónicas, dor mental, autismo, problemas auditivos, uso de cadeira de rodas, seja o que for. Existem muitas, sejam visíveis ou invisíveis, e o capacitismo abrange todas elas. O que o capacitismo insinua, seja por microagressões, que é pequenas alterações de comportamento perante, por exemplo, pessoas com deficiência, ou seja, diretamente, que pessoas com deficiência são inferiores a quem não tem deficiência. Obviamente que não. Somos iguais, mas diferentes. Assim como a doutora Lúcia até mencionou, das necessidades, a verdade é que não são necessidades especiais, as pessoas idosas também têm necessidades. Não são, por isso, necessidades especiais, não são uma exceção, são necessidades humanas. Existem vários tipos de capacitismo e eu queria falar um bocadinho rapidamente de alguns tipos que acho bastante importante mencionarmos. Uma delas é a infantilização de adultos, ou seja, é quando tratamos os adultos autistas ou com qualquer tipo de deficiência como crianças. Ou seja, isto é quando assumimos que existe um baixo intelecto só apenas por termos deficiência. Obviamente que não, mesmo com deficiência intelectual, mesmo com qualquer tipo, temos que tratar os adultos como adultos. Apenas temos que alterar o nosso diálogo consoante a capacidade de processamento da pessoa. Outro tipo é a falta de acessibilidade, que é que toda a gente já conhece, não é? Mas, no entanto, a acessibilidade não é só rampas. Claro que precisamos de rampas para aceder a todos os edifícios, no entanto, não é só rampas. É intérpretes, como temos aqui, por exemplo, acessibilidade sensorial, ou seja, nós autistas, por exemplo, temos hipersensibilidade. Quando nos supermercados, por exemplo, nos hipermercados, diminuem os sons, as luzes, isso é aumentar a acessibilidade, porque aí já podemos aceder a locais públicos sem a necessidade de termos uma sobrecarga. Outro exemplo que temos é o exemplo da inspiração, ou seja, quando falamos das pessoas com deficiência como se passassem a deficiência, né? Como se já ultrapassassem a deficiência. Obviamente que nós não existimos para inspirar. É importante respeitar tanto as dificuldades como os pontos fortes que todos nós temos. E, portanto, a única razão para termos que ultrapassar essas dificuldades é por não desenharem a sociedade a contar connosco. Em vez de, se calhar, termos essa necessidade de ultrapassar, de inspirar, o melhor é sempre incluirmos. Ou seja, fazermos com que a sociedade seja mais acessível a todos e todas com qualquer tipo de deficiência. Depois disso, existem diversos tipos e eu quero tentar não me esquecer de nenhum. Linguagem. Usar incapacidades como o autismo como insulto. Obviamente que este aqui temos alguns que são os óbvios, não é? Os insultos diretos com nomes que não vale a pena dizer aqui, mas também existem algumas vezes utilizar o distúrbio, a perturbação, o transtorno, a doença, o que quer que seja. No caso do autismo, é uma condição de neurodesenvolvimento, para insultar.
Ou seja, nós temos tido algumas questões ultimamente em Portugal, por exemplo, em que se usa o autismo político. Ou seja, utiliza-se o autismo para insultar a política. Por exemplo, se um político não está conectado com as pessoas com os portugueses, então é autista. E isto aqui é bastante capacitista, porque está a implicar que nós, como autistas, não temos a capacidade de conectar, quando não é real. Aliás, nós estamos hiperconectados com o mundo e às vezes é tanta informação que temos que nos retirar para nós mesmos um pouco para conseguirmos gerir isso. Este tipo de linguagem é bastante depreciativo e deve ser evitado ao máximo. O próximo será a minimização da incapacidade. Ou seja, no nosso caso, o que às vezes acontece você não parece autista. Isto pode parecer um bocadinho como se estivessem a dizer um elogio, mas não é. Estou a implicar que é algo indesejado e é melhor não se ser. Ou seja, que o não parecer autista que é algo bom. Na verdade, o autismo não tem cara, somos todos diferentes e, portanto, é impossível apenas dizer pela cara da pessoa se é autista ou não. Não podemos minimizar a deficiência, porque por muito que ela seja invisível, ela está lá. E é melhor respeitarmos e perguntarmos apenas quais as dificuldades e o que é que podemos fazer para essa pessoa se ela precisa de ajuda. Seguinte, assumir que não se têm capacidades. Depois de por vezes duvidarem, também há a questão de não pode, não pode ser autista porque é um rapaz bonito, ou não pode ser autista porque fala. Na verdade, o autismo é um espectro, é totalmente diferente, somos todos diferentes, nunca vão encontrar dois autistas iguais. E, portanto, não podem assumir que ela não existe, que a deficiência não existe. Ela está lá, se nós temos os nossos diagnósticos portanto, duvidarem das nossas dificuldades apenas torna mais difícil que nós podamos pedir por acomodações, por direitos e lutar pelo aquilo que precisamos. O seguinte é falta de representatividade. Na falta de representatividade pode ser, por exemplo, na televisão, nos filmes, nas entrevistas. O que acontece muito, como autista, foi crescer sem me ver na televisão, ou seja, sem ver autistas bem-sucedidos a dizerem que são autistas, não é? A convidarem autistas, atores, por exemplo, para fazerem o papel de autistas, o que não existe muito, infelizmente, em todas as deficiências. E também a falta de representatividade nas organizações que tomam as decisões por nós. Ou seja, por vezes as organizações de autistas não nos incluem nos quadros, nas comissões de ética e, portanto, isso torna mais difícil que nós também possamos pedir aquilo que nós precisamos. Obviamente, a nossa fala também é bastante importante nestes casos. E, por fim, e prometo que está a acabar, também é o sentir pena. Não tem que sentir pena. As nossas dificuldades estão relacionadas com a falta de acesso à sociedade. Ou seja, a minha dificuldade não é o autismo. Eu estou muito bem com o autismo e eu gosto de ser autista. As dificuldades que tenho é quando eu não consigo aceder a espaços públicos porque tem demasiado som, quando tem demasiada luz, quando tem demasiadas pessoas, não fazem esse tipo de inclusão e nos deixam e desenham o espaço a pensar em nós também. Isto para qualquer deficiência, como é óbvio. E não assumam que temos falta de capacidade. Obviamente, só porque temos uma deficiência, não significa que não temos habilidades.
todos nós temos habilidades. Só por sermos não verbais não significa que não são inteligentes. Só por sermos autistas não significa que somos más mães. Só por termos uma cadeira de rodas não significa que não somos independentes. E existem certas leis, e claro que a doutora Lúcia poderá falar bem melhor sobre isto, que por vezes assumem falta de capacidade em certas áreas apenas por existir uma deficiência. E, portanto, capacitismo também existe o internalizado, ou seja, quando nós, pessoas com deficiências, pensamos menos de nós, que achamos que não vamos conseguir, apenas pela ideia de que a sociedade nos passa, de que como temos esta deficiência, que estamos limitados. Não estamos, conseguimos tudo, apenas temos que ter acesso e temos que ter ajuda da sociedade para o fazer. Obviamente que capacitismo está em toda a gente é um bocadinho capacitista, nós também, e é internalizado, é normal, porque vem da sociedade e de como a sociedade funciona. E, portanto, o que nós precisamos é de desconstruir estas ideias, ou seja, identificarmos quando nós próprios estamos a ser capacitistas e mudarmos o que nós estamos a fazer, o nosso comportamento, e aos poucos e poucos ir incluindo cada vez mais. E por fim, é importante reconhecermos os tipos de capacitismo em nós e nos outros e evitar que aconteça para uma sociedade mais inclusiva e representativa. Afinal, cerca de 15 a 20% da sociedade tem algum tipo de deficiência. Na questão do autismo, um novo estudo aponta para 1,76% da sociedade e, portanto, esta minoria é a única que qualquer pessoa se pode juntar a qualquer momento da vida, a deficiência. E portanto, temos que todos juntos continuar a lutar pela inclusão e para que não sejamos capacitistas e lutarmos por uma sociedade menos capacitista. E se tiverem agora alguma questão? Oi? Oi? Sim, Sara. Então, muito obrigada pela palestra, muito esclarecedora, né? Enfim, Sara, como você falou sobre a questão do capacitismo no contexto mundial, e para você que mora no Reino Unido e é de Portugal, eu tenho muita curiosidade em saber como é o capacitismo na Europa. Existem algumas nuances ou particularidades em relação ao ambiente que você vive, na temática capacitista? Sim, infelizmente sim. Uma das situações que eu pessoalmente tenho tido bastante é a questão do diagnóstico, por exemplo. A questão de não parecermos autistas e termos que lutar bastante por ter acesso ao diagnóstico. No meu caso, eu tive a capacidade de ir a Portugal e fazer pelo privado. Outras pessoas não têm essa capacidade e portanto, no público é muito difícil. Tive vários médicos a dizer, mas é funcional, mas está a trabalhar, para que é que precisa do diagnóstico? E, obviamente nós precisamos do diagnóstico porque queremos ter apoio, queremos ter terapias, queremos acesso, se calhar, a acomodações no trabalho. E, portanto, eu acho que esse foi o que eu senti mais diretamente. Obviamente, existem todos estes tipos de microagressões que eu falei, existem em todo o lado, todos os países existem. Uma pergunta que nós recebemos aqui é como você soube do diagnóstico, Sara? Como você soube? Como você pode contar, né? Sim. Eu, quando tinha 6 anos, a minha mãe já desconfiava. Eu tinha todos os traços típicos do clássico. Eu tinha mutismo seletivo, por exemplo, eu ficava não verbal quando pessoas estavam à minha volta que eu não conhecia. Eu não me apercebia quando chamavam pelo meu nome, eu não era afetuosa. E, portanto, eu tinha todos os traços típicos. E, na altura, apenas disseram que não pode porque tem uma amiga. Como eu tinha uma amiga, não podia ser autista. E, obviamente, com o tempo acabei por deixar passar até agora, há cerca de 1 ano e meio,
eu estava a ler um livro em que falavam como os traços autistas foram baseados em homens, o que é bastante comum em investigação, principalmente porque nas mulheres tem a questão hormonal, e segundo os investigadores, isso às vezes estraga os resultados, e portanto focaram-se em homens e apenas colocaram em mulheres. Obviamente que o autismo em mulheres é muito diferente. Nós, por exemplo, mascaramos melhor, ou seja, nós escondemos os nossos traços, e acabei por compreender, quando li isso, que realmente, afinal, sou autista. Muito bom. Agradecer aqui a Fernanda Barros, que fez a pergunta. Foi uma pergunta, se você podia repetir aqui o projeto, Sara, que você coordena. A Associação Portuguesa Voz do Autista, ou seja, podem procurar por Voz do Autista, tem o site, está no Instagram, e o que nós tentamos fazer é desconstruir um bocadinho a ideia do autismo, tentar mostrar o que é realmente o autismo, as nossas experiências, a nossa voz. Ótimo. Se você quiser esclarecer alguma coisa que você acha que ficou faltando, Sara, porque a Sara vai estar conosco, mas ela não pode se adiantar até o final no nosso evento, então, se ela quiser fazer, Sara, se você quiser, no caso, fazer as considerações finais, né, porque é o momento agora. Sim, eu só queria agradecer novamente. Se tiverem alguma questão, também podem procurar. Eu tenho o Autismo em Português e tenho a da Associação. Se tiverem alguma questão, podem me perguntar sempre. E pronto, e acho que é isso para já. É uma questão importante agora que colocaram aqui, é a questão se você estudou na educação regular, ou se você de ensino. Sim, eu tive na regular. Eu acho que foi bastante difícil, porque na altura não tinha acomodações nenhumas, não estava na lei, mas ao mesmo tempo também me ajudou bastante a puxar por mim, ou seja, o facto de não ter limites, não ter aquela coisa de, pois é autista, deixem estar, pronto, acabou por obrigar-me a tentar fazer o melhor por mim e tentar ser o mais, ou seja, não ter um limite específico. O mundo é o limite. E acho que isso também ajudou bastante. Ótimo. Então, Sara, para a gente não se alongar, né, no sentido de perguntas, deixa novamente o seu contato, as suas redes sociais, para quem quiser te seguir. Gente, ela tem um trabalho muito bacana. Espero, né, de coração, agradeço de coração você ter participado conosco. E passe os seus contatos, né, se quiser, as redes sociais para as pessoas que as pessoas te acompanhem. Sim, eu vou passar aqui no chat e assim toda a gente pode copiar. Muito obrigada. Obrigado você, Sara. Um grande abraço. Pessoal, vamos agora seguir, né, com o nosso palestrante, Francisco Paiva Júnior, o qual traz o impacto social no ecossistema do autismo. Francisco é jornalista, cofundador e editor-chefe da revista Autismo desde 2010, cabeça de conteúdo da Autismo, startup de biotecnologia para a Terra e cofundador da primeira rede social voltada exclusivamente ao autismo, a startup Tismomi, né? E é pai do Giovanni, de 13 anos, que tem autismo, e da Samantha, de 11 anos. Grata pela presença, Francisco. Também já agradecendo a sua participação no Abril Azul da CAASP, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, com a matéria voltada para a divulgação de notícias sobre os TEA. Obrigado, Francisco. Passa a palavra. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra poder estar ao lado aí de pessoas com tanto destaque no meio do autismo e que tanto aí trazem contribuições. E quero parabenizar a OAB, a Comissão dos Direitos Humanos, pela iniciativa,
porque é colocando o autismo na pauta que a gente vai levar informação, e quanto mais informação tiver, menos preconceito. Então, parabéns aí à entidade, a toda a iniciativa, a todo mundo que trabalhou para isso acontecer. Bom, minha autodescrição aqui, eu sou um homem latino de pele branca, eu tenho barba e bigode, sou careca, estou vestindo uma camisa polo verde e atrás de mim tem uma parede branca. Bom, como a Andressa já falou, eu tenho 2 filhos, um deles tem autismo, que é o Giovanni. Então, eu sou o pai do Giovanni e da Samantha. Giovanni está com 13 anos, já vai fazer 14 daqui a alguns dias, ainda nesse mês de abril. Samantha também faz 12 mês que vem, então está todo mundo pertinho de virar a idade. E eu acabei descobrindo que o Giovanni tinha autismo com 1 ano e 11 meses. Ele estava com 1 ano e 11 meses. Foi algo tão marcante que eu guardo até a data. Foi 26 de março de 2009. E numa conversa com um conhecido meu, eu estava falando da dificuldade do Giovanni de se comunicar, não só de falar. Ele não falava nada e tinha uma dificuldade de se comunicar, de fazer gesto, né? De comunicar-se de outras maneiras. E aí ele me falou assim, você já leu alguma coisa sobre autismo? Que foi quando deu aquele clique em mim e eu não sabia nada sobre autismo. E aí fui mergulhar nesse mundo. Nesse mergulho no mundo do autismo, eu acabei pesquisando muito a respeito. Como eu sou jornalista, acabo tendo alguma facilidade de conhecer algumas técnicas, e aí nessa de ter a facilidade de conhecer as técnicas, eu consegui obter informação, ainda que estivesse mais densa, uma informação mais técnica, mas eu fui atrás de hospitais, universidades, para estudos científicos, para saber mais a respeito de autismo. E aí eu decidi escrever um livro a respeito, depois que eu estava com o tratamento do meu filho encaminhado, consegui ajudá-lo, eu pensei, eu tenho que devolver isso para a sociedade, como jornalista, fazer alguma coisa. E aí eu escrevi um livro a respeito, o livro chama-se Autismo Não Espere, Haja Logo, para dar exatamente essa mensagem de que a gente não pode ficar esperando um laudo, um pedaço de papel, um diagnóstico oficial para iniciar um tratamento. É lógico que ele é importante, mas ele não pode ser uma barreira para iniciar o tratamento, porque o autismo tem um monte de controvérsias, a questão de saúde neurológica mais complexa, porém, uma coisa todo mundo concorda, quanto antes se inicia o tratamento, melhores as chances de ter mais qualidade de vida, melhor o prognóstico. Então, o livro vem dar esse recado, porque foi o que eu aprendi nessa minha primeira busca a respeito de autismo. Só que lá em 2009, a gente tinha uma falta de informação. A internet não estava tão desenvolvida assim, né? A gente não tinha mais da metade das ferramentas que a gente tem hoje. E eu tive que buscar muita informação e eu tive pouquíssimas opções. Hoje, eu creio que a gente viva um efeito contrário. A gente tem muitas informações. Continua tendo uma falta de informação de qualidade, mas a gente tem muita informação, muita desinformação, infelizmente, principalmente por aplicativos de comunicação como o WhatsApp e tudo mais, né? As fake news acabam acontecendo muito rapidamente, que foi o tema da reportagem da CAASP quando conversou comigo, né? Falando exatamente sobre fake news a respeito de autismo. Então, quando eu escrevi o livro, eu não fiquei satisfeito 100%, porque o livro precisava ser comprado, nem todo mundo tem aí o ânimo para ler um livro. Então, eu fiquei imaginando, eu preciso fazer alguma coisa mais eficiente, mais eficaz, para chegar na sociedade com informação. Que foi quando eu pensei em criar uma revista. Então, na época, eu criei junto com um outro pai de autista, que é o Martim Fanucchi, e criamos a revista Autismo lá em 2010, gratuita, impressa e digital,
Para quê? Para chegar pelo meio digital por mais gente possível e chegar impressa a quem não tem acesso ao meio digital, chegar impressa a quem não tem nem acesso à internet. Então, essa que foi a ideia. Enfim, a revista Autismo passou por altos e baixos aí nessa caminhada, já foi uma ONG, né, um projeto dentro de uma ONG, já não foi nada, foi só o meu CPF numa conta do banco, que eu recebia as doações e transformava isso na revista Autismo e publicava os extratos aí para poder prestar conta disso para as pessoas. E ela acabou se encontrando e tendo força mesmo quando, em 2018, eu decidi mudar o projeto e fazer dela uma empresa comercial, privada, porém com o mesmo propósito social: levar informação de qualidade a respeito de autismo de maneira gratuita. E aí eu acho que eu encontrei a forma de ter um modelo de negócio que fosse sustentável. Um modelo de negócio que conseguisse sobreviver sem depender tanto de doações. Então, hoje a revista Autismo é uma empresa social, né? Apesar de ser uma empresa privada, tem esse propósito social. Por isso eu vim aqui falar um pouco de impacto social no ecossistema do autismo. A revista Autismo hoje, para vocês terem uma ideia do quanto ela cresceu, né, consegue chegar hoje a mais de 100 municípios em todos os estados do Brasil, para que as pessoas que não têm condições possam retirar a revista gratuitamente. Eu vou pegar até a última edição aqui para mostrar para vocês a capa, para que a pessoa possa retirar gratuitamente essa revista e conseguir ter acesso, ainda que não tenha acesso à internet, que não esteja digitalmente incluído, pode pegar aqui em papel a revista e conseguir ter acesso a esse tipo de informação, que é uma informação que a gente faz com muito cuidado, que a gente cria esse conteúdo com muito critério jornalístico. E isso só é possível porque eu consegui parceiros para fazer esse tipo de coisa, né? Então, a transportadora Jamef, via rodoviária, leva para um tanto de cidades aí Brasil afora. Via aérea, a empresa Azul Linhas Aéreas, através da Azul Cargo, leva para outro tanto de cidades, as mais distantes, inclusive. E a gente consegue chegar em lugares, por exemplo, como a Ilha de Marajó, ou lá Macapá, Rio Branco, no Acre, né? Mais especificamente a Ilha de Marajó, eles buscam a revista com uma viagem de 12 horas de barco para vir, 12 para voltar lá em Belém, ou seja, ela sai daqui de São Paulo, vai via aérea para Belém, de Belém pega um barco e vai para a Ilha de Marajó, em locais onde não tem acesso à internet, em alguns lugares que nem tem sinal de celular, e em cidades que têm o menor IDH do Brasil, o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. Então, realmente é em cidades que têm essa necessidade, que precisam, né? Para ter acesso à revista, está lá no site Revista Autismo, você colocar no Google Revista Autismo, você vai achar facilmente, ou revistautismo.com.br. Estão lá todas as edições disponíveis. E aí, além de eu ter essa versão digital, que a pessoa pode baixar agora no site e ter acesso a todo o conteúdo sem restrição nenhuma, além de ter esse envio para essa centena de cidades em todos os estados e todas as capitais do Brasil, ainda a pessoa pode assinar a revista pagando somente o custo do envio, somente o frete, para todo trimestre, a revista trimestral, receber informação de qualidade a respeito de autismo no seu próprio endereço, para quem tem preferência de consumir a revista em papel, né? Além de assinar, você acaba contribuindo para a causa, contribuindo para esse projeto da revista, porque imagine que se a gente tiver um dia 10, 20 mil assinantes, talvez a gente não precise nem de patrocinador nenhum, de empresa nenhuma patrocinando a revista Autismo, mas são as empresas hoje que bancam, que patrocinam a revista, empresas que têm generosidade. E já que eu estou falando de generosidade, eu não posso deixar de citar o Instituto Maurício de Souza. Maurício de Souza criou um personagem autista na Turma da Mônica. Eu acho que o Maurício dispensa apresentações, né? E fez uma parceria com a revista Autismo desde o começo de 2019
em toda edição da revista, sai uma história em quadrinhos do André, o personagem autista da Turma da Mônica, numa historinha nova e exclusiva a respeito de autismo, né? Falando um pouco, fazendo a inclusão do autismo nas histórias em quadrinhos. Então, assim, a generosidade de Maurício, generosidade da Mônica, do Amaury Souza, aí, que lidera o Instituto Maurício de Souza, que é através do Instituto que a gente faz essa parceria. E aí, nessa edição, está o André, inclusive, figurando aqui a capa da revista Autismo, porque a campanha que a gente fez nacional esse ano é respeito para todo o espectro. E aí está o André também como estrela da campanha, entre outras imagens. E aí a gente criou a hashtag Respectro, que todo mundo tem publicado nas redes sociais durante o mês de abril. Se você quiser mais informação, a gente fez um congresso online que está ainda disponível. Se você entrar no site da Revista Autismo, vai ver. Tem mais de 11 horas de conteúdo gratuito com os maiores palestrantes do país falando a respeito de autismo. Tem autistas, especialistas, familiares, enfim. É um projeto que quer criar esse impacto social no ecossistema do autismo, mas não só com a revista. A gente tem esse congresso online, outros eventos online que acontecerão. A gente tem um programa de empreendedorismo social com foco em autismo, que é liderado aí pelo mestre dos mentores, o Luiz Trivelato, também um profissional excelente da área que está capitaneando esse projeto. Um projeto que já tem apoio também do Instituto Maurício de Souza, da Specialistern Brasil, que é uma empresa dinamarquesa, que faz treinamento de pessoas com autismo para o mercado de trabalho, e também pela FIAP e pelo INSPER em São Paulo. Então, é um projeto que já está aí ganhando corpo e que visa incentivar as pessoas a fazerem outros projetos que causem impacto social nesse ecossistema do autismo. Bom, a revista Autismo acabou encontrando no meio desse caminho com uma outra startup, que é uma startup de biotecnologia, que é a Tismo. E a Tismo é a única empresa de biotecnologia do mundo que é dedicada ao autismo. E a Tismo tem um plano enorme, global, gigantesco, mas a Tismo decidiu começar vendendo exame genético, né? Porque o autismo é 97% a 99% genético, segundo estudos científicos, agora de 2019, com mais de 2 milhões de indivíduos. Então, essa já era uma hipótese muito bem aceita e hoje já é uma certeza de que o autismo tem a sua base genética. Então, a Tismo começou fazendo exame genético. E qual o objetivo da Tismo? Fazer o exame genético custar zero para quem precisa do exame, zero para as famílias. Então, está no caminho ainda para conseguir essa meta, mas é uma empresa que está se dedicando à medicina personalizada do autismo, para criar também um impacto social em relação a isso. Porque empresas de exame genético que querem ganhar dinheiro vão para outras áreas, não vão para o autismo, né? O autismo é super complexo e a Tismo faz um trabalho de tentar levar e deixar o exame genético mais acessível para as pessoas, né? Tanto que ela não entrega somente um laudo, ela faz uma reunião online com especialistas, com médicos, cientistas, para explicar o exame para as pessoas. Bom, nessa união de Revista Autismo e Tismo, surgiu a Tismo.me. E o que é Tismo.me? Tismo.me é a primeira rede social do mundo dedicada ao autismo. E é outro projeto de impacto social que eu quero mostrar aqui para vocês, que eu quero poder relatar. A Tismo.me nasceu nesse sonho de juntar dados e conteúdo para poder trazer benefícios para todos os envolvidos no ecossistema do autismo, mas principalmente para a pessoa com autismo, para o autista. Então, não é uma rede social comum. Primeiro que é uma rede social vertical, né? Então, para dar um exemplo para vocês, o Facebook é uma rede social horizontal, que quer falar sobre tudo, pegar tudo. O LinkedIn é uma rede social vertical, que fala somente do mundo corporativo. Então, assim é a Tismo.me, para falar somente do mundo do autismo, do ecossistema do autismo e síndromes relacionadas ao autismo. Então, lá, eu tenho certeza que nas outras redes sociais tem muito amigo meu que deve falar assim, olha lá, ele vai começar a postar coisas sobre autismo, porque ele é o cara que só fala de autismo. Parece até que é meu hiperfoco, né?
Então, assim, quando você está na Autismo.me, lá é para falar de autismo. Então, lá você não vai ser discriminado, não vai ter nenhum problema de você falar de autismo somente lá. E a gente quer conseguir identificar o perfil das pessoas para entregar o conteúdo ideal para essas pessoas, conteúdo que se encaixa com a necessidade delas, né? E, além disso, a Autismo.me é uma rede social que quer fazer a organização dos dados das pessoas com autismo, estruturar e organizar os dados para trazer benefícios para isso, né? Então, imagine só que a gente possa ter alguma instituição governamental que queira fazer um trabalho com 5.000 famílias de autistas, mas que tenha um perfil, né? Que tenha um perfil exato ali. Olha, esse trabalho vai ser feito com 5.000 famílias do estado de São Paulo, ou com 5.000 famílias de meninos que estejam em idade escolar, ou um estudo de alguma entidade de educação que queira fazer um estudo científico, por exemplo, com 1.000 pessoas com autismo que tenham ali de 4 a 6 anos de idade e tenham convulsões, por exemplo. Nenhum desses projetos é possível hoje, porque a gente não sabe onde estão essas famílias, a gente não sabe o perfil dessas pessoas, e a ideia de ter uma rede social com esses dados organizados e estruturados é para que isso seja possível, a gente consiga unir, né, o interesse dessas entidades, dessas instituições, governamentais ou não, aos interesses das pessoas com autismo. Imagina que a gente consegue conectar essas duas pontas, quantas coisas não podem acontecer? Um dos nossos sócios é o neurocientista Alison Mottri, que é um dos top 3 neurocientistas no mundo que se dedicam aí ao estudo do autismo. Ele atualmente é professor na Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, e ele relata muitos casos de colegas que têm um estudo científico fantástico projetado, tem a verba para esse estudo aprovado, tem o estudo aprovado na comissão de ética e não consegue fazer o estudo porque não tem os indivíduos, porque não consegue o perfil exato. Então, até a ciência acaba caminhando a passos mais lentos porque não tem essa conexão dos dados organizados das pessoas. Então, a nossa ideia é exatamente com o Autismo.me ter uma forma de organizar esses dados e transformá-los em benefício para as pessoas. Lógico que de uma maneira totalmente honesta, transparente. A Autismo.me já nasceu designed by privacy, que se diz, né? Já nasceu projetada pensando na privacidade, então já obedecendo toda a LGPD, e de uma maneira muito honesta e muito clara, poder mostrar para as pessoas que é possível a gente organizar os dados de todo mundo de uma maneira que traga benefício para todos. Então, inclusive para obter dados nas terapias. Eu ainda não posso dizer tudo que a gente está projetando, ainda tem uma parte ainda que ainda é sigilosa, mas a gente está projetando ferramentas fantásticas que vão ajudar na terapia das pessoas com autismo. Ajudar na terapia efetivamente, trazer inclusive insights tanto para as famílias, para autistas, como para os terapeutas. Então, assim, eu não consigo imaginar todo o benefício que a Autismo.me vai trazer ainda. Então, eu fiz questão de hoje relatar aqui 3 iniciativas muito diferentes, mas completamente conectadas, que causam um impacto social em todo esse ecossistema do autismo, para que a gente consiga estimular as outras pessoas que tenham ideias que venham para o ecossistema do autismo para causar um impacto social. Uma empresa não precisa ser uma ONG, ou uma empresa comercial não precisa apenas visar o lucro. Se eu puder fazer isso fazendo bem, sem dúvida nenhuma, eu vou crescer, eu vou estar mais feliz, né, com o meu empreendimento e trazer um impacto social. Olha, parece que eu estou levando muita coisa para muita gente, mas quem mais ganha sou eu. Eu sou o maior ganhador quando eu vejo alguém da Ilha de Marajó agradecendo que a revista chegou lá. Eu vejo uma pessoa com os dados genéticos mudando o seu tratamento ou auxiliando na escolha ou na mudança do medicamento, ou porque conseguiu ver uma segunda camada do diagnóstico e não estava tratando alguma síndrome que achava que não tinha, que só tinha
autismo e mais nada, ou quando eu vejo no Autismo Me as pessoas felizes porque estão conseguindo interagir ali e estão recebendo ferramentas que vão fazer diferença na vida delas. Autismo Me tem 3 fases, estamos na primeira fase agora, que é só para convidados. Até o final de abril entram todas as pessoas que estão na lista de espera, então é só você acessar o site tismo.me e se cadastrar lá para a fila de espera. Até o fim do mês vai ter convite para todo mundo, fiquem tranquilos. As pessoas nessa segunda fase vão poder convidar os amigos de dentro da própria Autismo Me, e numa terceira fase, daqui a alguns meses, vai ser aberta como qualquer outra rede social, para a gente conseguir implementar todas essas funcionalidades que a gente vem trabalhando e planejando. Gente, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu estou aqui para responder perguntas aí, ou agora, ou ao final do evento. Eu quero muito agradecer, né, porque é um evento que esgotam os ingressos, e a gente tem essa audiência para falar de autismo, né, numa segunda-feira à tarde, quase à noite. Sem dúvida nenhuma, para mim, me enche de alegria e de gratidão, e novamente eu quero parabenizar a todo mundo que se esforçou para esse evento acontecer. Obrigada, Francisco Paiva, né, pela sua, né, nos abrilhantar, né, com sua palestra. Porém, aqui eu já vou adiantar algumas dúvidas até e falar um pouco. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né? Você tem um filho autista, né? E eu gostaria de saber a sua dificuldade na questão do diagnóstico, o que você pode nos trazer a respeito, especificamente, aí a sua paternidade, né? Que a gente fala muito de maternidade, né? Atípica. É verdade. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a paternidade autista, que é o caso aqui, né? Temos 2 pais aqui engajados, né? Você, né? E o Guto, que virá depois. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Olha, Andressa, quando eu conto a minha história, às vezes as pessoas falam, parabéns, que legal e tal. Mas isso só acontece porque, infelizmente, na média, os pais não se interessam muito. Na média, muitos pais abandonam a esposa quando tem um filho com deficiência, de um modo geral, né? É uma percepção aí clara disso. E, infelizmente, falta esse engajamento. Mas eu sinto que isso está aumentando, viu? Que isso está melhorando com o passar do tempo, as pessoas estão ficando mais conscientes. E, assim, para conseguir o diagnóstico do Giovanni, quando eu desconfiei, né? Eu tive algumas dificuldades, sim, né? A minha primeira tentativa, inclusive, aí eu falo da oportunidade de ouro que os pediatras têm na mão de fazer essa suspeita de que o filho tem autismo, de que a criança tem autismo, para falar para os pais, e isso acaba não acontecendo porque, infelizmente, muitos pediatras não têm o conhecimento a respeito de autismo, né? E esse conhecimento vem mudando ao longo do tempo, né? As pessoas precisam, sem dúvida, se atualizar, mas essa chance de ouro está na mão de muitos pediatras. Isso não acontece, infelizmente, e foi comigo, não foi diferente, né? A primeira desconfiança minha foi quando meu filho não atendia pelo nome. E eu nunca imaginei na minha vida que isso podia ser um sinal de uma condição de saúde, como o autismo. E o que a pediatra fez? Falou assim, vamos fazer um exame de audição. Tá certo. Fez o exame de audição, 100% de audição, tudo ok. Qual seria o protocolo seguinte, né? Vamos encaminhar para um neuropediatra, porque isso aí pode ser um sinal de autismo? Não, ela simplesmente falou, pai, fica tranquilo, porque é assim mesmo, ele o jeitinho dele, ele é mais introvertido. E a gente fica tranquilo, né? Ele tinha 1 ano, eu fiquei tranquilo. Então, eu só fui suspeitar de novo com 1 ano e 11 meses, porque ele não falava, essa demora toda. Coloquei na escola para poder ver se era falta de convívio social com outras crianças, né? Pois era meu primeiro filho. E aí que eu acabei chegando nessa suspeita e levei numa primeira neuropediatra que acabou também sendo prejudicada um pouco ali pela análise dela. Ela não deu muita bola para a anamnese, né? Para a história que os pais contaram.
E o Giovanni, o meu filho, eu não sei porquê, ele tinha uma atração por mulheres loiras. E ele olhou no olho dela, era uma neuropediatra loira, então ele olhou no olho dela, ele quase que interagiu normalmente. Então isso prejudicou um pouco, né? Ela viu uma criança, eu contei outra, ela desconsiderou a minha história, né? E só considerou o que ela estava vendo ali. Nem acho que está errado, mas ela foi prejudicada. Eu tive que ir numa segunda consulta, porque eu tinha certeza que alguma coisa tinha ali, né? Eu costumava brincar com as palavras para falar que alguma coisa errada não estava certa no desenvolvimento do Giovanni, né? E aí eu percebi que eu tinha que ir atrás, mas eu vejo na minha percepção, e em muitas famílias que eu conversei já, que é muito comum a gente ter uma negação, e aí nessa de ter a negação, a gente quer procurar um médico que diga, seu filho não tem nada, fica tranquilo. Mas isso não é o melhor caminho, né? Porque se a gente for por esse caminho, a gente acaba abrindo mão de agir, de fazer um tratamento logo. Então, eu fui ao contrário, né? Um médico disse isso, eu falei, vou no segundo médico, vou ouvir uma segunda opinião. E aí eu fiz uma consulta em São Paulo com um especialista aí, né? Que acabou falando para mim, olha, seu filho tem algum problema de desenvolvimento, alguma questão, não dá para fechar o diagnóstico como autismo agora, mas alguma coisa ele tem. Eu falei, eu não quero saber o nome do que meu filho tem, eu quero saber como eu consigo ajudá-lo. E ele falou, é tudo que eu queria ouvir. Então, passou o tratamento todo, já me indicou psicólogo para fazer aba, fono, enfim, todos os cuidados. E aí, o tratamento foi iniciado. Mas eu sei que não é simples assim, né? Muita gente não tem acesso a bons médicos. Se a gente estiver falando ainda de desigualdade social, isso é ainda pior. As pesquisas de prevalência de autismo nos Estados Unidos mostram isso, que o autismo tem a mesma prevalência em todas as etnias, mas não tem o mesmo diagnóstico, o mesmo número de diagnóstico, né? 5 ou 6 anos atrás, as pesquisas mostravam que latinos e negros tinham menos pessoas com autismo diagnosticadas. Agora, nessa última pesquisa que foi divulgada ano passado, mostrou-se que negros aumentaram o diagnóstico, mas os latinos ainda continuam sendo subdiagnosticados. Então, isso mostra que a condição social da pessoa influencia nessa obtenção de um diagnóstico. Então, a gente precisa caminhar muito ainda com políticas públicas e melhorar muito ainda o SUS para conseguir fazer o diagnóstico das pessoas. Mas, no meu caso em particular, eu consegui aí iniciar esse tratamento logo, com 1 ano e 11 meses, que é extremamente cedo, né? No médico que eu fui, que era um médico com mais de 50 anos de neurologia, disse que eu era... o Giovanni era o mais novo que ele estava iniciando o diagnóstico, né? Iniciando aí a suspeita, iniciando o tratamento, era o mais novo dele, de pais leigos, né? Que não fosse pais da área realmente aí da medicina. Então, assim, eu tive sorte ainda nessa história e a ideia de propagar informação a respeito de autismo é para a gente diminuir isso, porque quanto mais informação tiver, mais a gente consegue trazer as pessoas para esse mundo do autismo, né? Quem não é do mundo do autismo, não tem ninguém com autismo na família, vai ter menos preconceito porque vai conhecer. E quem tem, vai ter um diagnóstico mais rápido porque vai reconhecer os sinais e entender mais a respeito dessa condição de saúde. Com certeza, Francisco. A gente vai direcionar agora algumas perguntas que a gente recebeu aqui mais para o final, se possível, você claro. Respondê-las ao final, agradeço a sua palestra. Agora nós vamos seguir com a palestra sobre dilemas da aplicabilidade dos direitos da pessoa com deficiência da Constituição e da realidade. Muito obrigada, Francisco. Essa terceira palestra será ministrada pelos nossos queridos José Augusto Maia Batista, o mais conhecido como Guto Maia, professor pesquisador especialista em educação adaptada de pessoas com ou sem deficiência há 21 anos, educador do Instituto Iara Angelini e mantenedor do Núcleo de Especialização e Estudos de Deficiências, NID,
palestrante credenciado do Memorial da Inclusão, Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Atualmente, cursa Ciências Sociais na Universidade 9 de Julho para acompanhar a formação de seu filho Pedro. Fundador do projeto Ensino por Outro Caminho, primeira escola do pensamento fora do padrão, que já conta com cerca de 100 pesquisadores acadêmicos internacionais desenvolvendo estudos na área assistiva. E nosso querido Pedro Rosenberg Batista, autista, palestrante e ator, professor assistente do Núcleo de Especialização em Estudos das Deficiências NID e atualmente cursa Ciências Sociais na Universidade 9 de Julho. Obrigada, Guto e Pedro, por aceitarem nosso convite. É um prazer recebê-los. É um prazer. É um prazer estar poder falar na OAB. Agradeço vocês e passo a palavra, fiquem à vontade e ao final abriremos para perguntas. Obrigada. Obrigado a nós, doutora Lúcia, doutora Andressa, os convidados, né, Sara, Francisco, pessoas que têm uma vivência muito rica no autismo e em todas essas... O autismo é a coisa mais... É a coisa produzida pelo cérebro mais complexa que existe. Então, ele é completamente inatingível se a pessoa não tiver o mínimo de um olhar não endurecido, não preconceituoso, aí ele consegue atingir. Eu sou Guto Maia, professor ligado à área de assistiva há mais de 22 anos, né? Especialmente quando a minha mãe ficou cadeirante, em 1998, o Pedro nasceu em 99 com autismo, então, desde então, eu sempre fui educador, né? Tenho 4 filhos, 3 mais velhos são brilhantes, todos formados e fora vivem, né, nas suas cidades, tal. E o Pedro passou a ser o grande desafio da nossa vida, e eu aprendi tudo que eu sei sobre o autismo com ele, porque não havia, naquela época, 1999, não havia literatura, não havia nada que nos desse um norte, não é? Então, Pedro só foi diagnosticado com 12 anos. Então, estar aqui nessa palestra da OAB é fundamental, porque vocês fazem um trabalho belíssimo que certamente vai crescer cada vez no amparo às famílias que têm dúvidas e são imensas jurídicas a respeito dos seus direitos, não é? Eu, com 12 anos do Pedro, até 12 anos, ou seja, a primeira infância dele foi completamente no vácuo. Eu não tinha direitos, eu não tinha formas de tratamentos adequados, só que, como educador, eu ia buscando, eu tinha já um trabalho anterior de neurociência, e a minha grande paixão é cérebro. Então, isso daí me ajudou a ir caminhando com ele, aprendendo com ele a forma melhor de lidar com o autismo, né? Então, eu tenho 68 anos, uso óculos, tenho cabelos escuros, barba cavanhaque branco, e estou com blazer preto e camisa preta. A gente tem um fundo aqui de parede branca, com uma flor ali no canto. Eu sou o Pedro Rosenberg, tenho um jovem autista de 22 anos, tenho cabelo escuro, óculos escuro, tenho barba, bigode, tenho uma blusa azul escura e um short preto. E meus sonhos são criar a Machogan, que é uma escola que vai ser uma escola na nuvem, que vai ser... Depois a gente conta. Depois a gente conta mais para frente. E também quero criar desenvolver o meu chá, o chá Nostomalte, que é um chá para envelhecimento e longevidade. Então, a vida do autismo, ou a vida no autismo, é riquíssima se você souber dialogar com todas as nuances que ele proporciona. É riquíssimo. Então, essas ideias todas a gente veio desenvolvendo junto, entre outras, né? E eu tinha assim o sonho de, quando ele ficasse maior, criar
uma pesquisa mundial na área de autismo e deficiências em geral. Por quê? O Pedro, como ele só foi diagnosticado com 12 anos, do 0 aos 12 anos, eu peregrinei por todos os especialistas, todos imagináveis, de várias e várias síndromes, de vários e vários transtornos, de vários nomes. E isso daí criou um aprendizado, não é? Um aprendizado. Eu sempre fui uma pessoa pesquisadora, meu trabalho sempre foi ligado à ciência e eu tenho uma curiosidade científica absurda para. Então não seria diferente nessa área. Fui estudar tudo sobre todas as deficiências, porque não importava o nome do que ele tinha, né? O nome do que ele tinha não importava. Eu precisava dos direitos legais, né? Para poder ter condução, para poder ter escola adaptada, para poder ter direitos à saúde e todos os benefícios que o direito do autismo hoje em dia contempla. Naquela época, não. O autismo era uma coisa completamente desconhecida e sentia e vivia um grande desconhecimento, um grande preconceito acima de tudo, né? Então, o Pedro ele nasceu bem comprometido, ele tinha grandes prejuízos na parte psicomotora, na parte emocional, ele tinha as coisas clássicas do autismo, mas ele tinha outras comorbidades que confundia muito, né, os médicos, e eles falavam, não, Pedro ele vai alcançar tudo, ele vai andar, ele vai falar, só que no seu tempo, ele é uma criança diferente, né? Diferente significa fora do padrão, né? Fora do padrão significa esquisito. Então, o que a gente ouvia, muito sensibilidade, inclusive é um dos trabalhos que a gente muito pisa nesse assunto, que é a capacidade de quem dá o diagnóstico primeiro, a pessoa geneticista, enfim, qualquer pessoa que vai dar o diagnóstico para uma mãe. Isso daí, há 22 anos atrás, era muito grotesco até, né? As pessoas eram muito agressivas e cruéis com as mães, então isso daí era um fato, não é? E a gente tem todos os protocolos da deficiência que a gente foi criando, anotando. Então, os protocolos todos são muito clássicos, são clássicos para todo mundo que é diagnosticado, recém-diagnosticado. E a gente percebeu que, na verdade, tudo que imbrica nas famílias, no sofrimento comum ao autismo e às outras deficiências, porque eu não sabia o nome do que ele tinha. Então, eu fui conhecer todas as deficiências. E aí, quando eu sentava do lado de um pai com paralisia cerebral, com filho no colo, quando sentava com síndrome de Williams, o Pedro podia ter tudo isso, não é? Ele tinha essas características. Então, ele foi avançando, ele foi conseguindo ter os seus progressos, né? Mas eu nunca esqueci aqueles pais, não é? Que têm seus filhos com 22 anos e eles continuam com paralisia cerebral, sem falar, sem andar, sem... Então, eu falei, puxa, eu vou fazer alguma coisa, uma vez que o Pedro foi reagindo, não é? Então, eu falei, eu vou preparar o Pedro comigo para que a gente trabalhe todas as deficiências e descarte os rótulos somente, sabe? A gente vai trabalhar com todas as deficiências onde ela tem de comum, que é o sofrimento da família, que é o desprezo, o preconceito, a discriminação, né? Então, o Pedro foi sendo preparado para essa falta também de preconceito, não é? Para poder lidar com as outras deficiências. Aí, quando ele completou 17 anos, eu procurei o Memorial da Inclusão da Secretaria do Estado, da pessoa com deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência, e participamos de seminários, de palestras de credenciamento, né, que eu queria preparar, logicamente, a mim como credenciado, mas principalmente o Pedro, para ele ter uma vivência, porque ele foi completamente fora do padrão em termos de sinestesia, amorosidade, sociabilização. Então, ele é um autista fora do padrão. Isso é bom? Nem sempre, não é nem sempre. Em termos de direito, é complicado, é complexo. Não é por isso que a OAB, fazendo esse trabalho, é maravilhoso para justamente trazer as famílias para suas dúvidas a respeito das dúvidas legais que não nos amparam, não é? Do desamparo que a gente tem. Então, o Pedro, aos 17 anos, foi para o Memorial, lá ele se credenciou, nos credenciamos e começamos a receber convites, e como ele é uma criança que adora
é um jovem, né? Jovem de 22 anos. Não é mais criança. Não. Ele adora falar em público, ele adora gente, ele adora beijar, abraçar, adora, não é? Então, ele se tornou uma pessoa, rapidamente, nós somos convidados para vários eventos nacionais, internacionais, tal, que colocou o Pedro como uma jovem liderança do autismo, porque no memorial, que depois virou museu ano passado, 2019 virou museu, não existia autismo, né? Existia doenças raras, existia cadeirantes, existia cegos, surdos, ossos de vidro, todas as deficiências eram contempladas lá no memorial, porque os ativistas que construíram o memorial durante 10 anos fizeram um trabalho maravilhoso, belíssimo. Quando nós chegamos, nós éramos meio um ET, meio patinho feio, assim, no meio, onde só o autismo não existia, não tinha voz. Então, aí que eu desenvolvi uma tese também da mediação assistiva, né? Que o Alex Garcia, uma grande pessoa surdo-cego com ossos de vidro lá do Rio Grande do Sul, tem essa teoria de mediação. Então, a gente foi aprimorando isso, não é? Durante esse período, e a gente lançou vários projetos lá no Memorial, com o apoio do Memorial, da revista Reação, agora da Uninove nós temos também um apoio. Foram vários projetos com vários parceiros consistentes lá, que nós criamos, lançamos projetos lá, outros nós entramos como colaboradores, parceria, enfim, nós mergulhamos no universo da deficiência, né? No universo da deficiência, mas como alguém que é integrado e realmente faz parte desse universo e sabe o que significa essa realidade, não é? Então, 2019, 2020, né, nós estamos lá desde 2016, 2020 seria um grande lançamento de todo esse projeto que a gente agora está lançando online, não é? Que seria a criação da primeira escola do pensamento fora do padrão, ensino por outro caminho, que é exatamente essa conotação de você lidar com as pessoas que são discriminadas no seu meio, inclusive no próprio meio da deficiência, não é? O Alex conta, quando ele viu esse nome, que ele se encantou por esse nome fora do padrão, porque ele é um cara que completamente fora do padrão. Ele tem uma doença rara, né, ossos de vidro, ele é cego-surdo, não é? Então, só isso já torna uma pessoa... Só que, por crueldade do próprio meio da deficiência, não é? As doenças mais frequentes, que são as mais comuns, as mais simples, em todas elas, não, são contempladas, tem vários movimentos, as pessoas vão se organizando, tal. Só que as doenças menos frequentes, como ele chama, que são as doenças raras, e mais raras ainda, porque elas não fazem eco, elas não recebem o olhar respeitoso da sociedade. Então, isso tudo a gente está trabalhando, e a nossa intenção foi juntar 100 pesquisadores do mundo todo, a partir de 1º de janeiro de 2021, e juntamos esses 100 pesquisadores que aceitaram de pronto participar desse projeto, para a gente construir em 10 anos um trabalho acadêmico de formação de jovens cientistas assistivos, como Pedro, não é? Então, essa é basicamente o nosso projeto, que vai ser ligado a todas as entidades grandiosas, como a OAB, como todas as universidades do mundo inteiro que se interessaram em participar, e a gente tem gente do México, do Japão, da Finlândia, tem gente do mundo inteiro que pensa a educação, e pensa a educação de forma assistiva, como ela seria o ideal, né? E aí essa foi a nossa última, o mais recente, né? Nosso mais recente projeto, que a gente está muito feliz, a gente já conseguiu mais de 100
participantes, a gente tem esses pesquisadores que a gente conversa diariamente, artigos estão sendo criados, a gente tem o apoio da ONU também, a gente faz esse trabalho, assim como a OAB, né? Nós também somos alinhados ao ODS 4 e ao ODS 10, né? O ODS 4 que é da educação e o ODS 10 que é da equidade, da diminuição das diferenças, não é? Então, o meu trabalho é muito ligado ao desenvolvimento humano, reabilitação, inovação, tecnologia assistiva e ciência. Então, isso é o que norteia o nosso trabalho e norteará os próximos 10 anos. Então, a gente assim agradece profundamente o convite, né? A gente podendo falar disso para a gente é uma grande honra, né? Porque a gente tem encontrado muito eco e o Pedro pode falar agora mais dele também e falar sobre os projetos que ele tem dentro do nosso contexto. Eu sou o Pedro Rosengart Baptista, tenho 22 anos, sou autista, sou um cara totalmente fora do padrão e tenho os projetos de criar a primeira sala de aula na nuvem, que é a Machogan S, que vai ser a minha escola. A primeira sala de aula na nuvem. Criei também vamos criar também o Xanostomalte, que é um chá para envelhecimento e para longevidade, que é para as pessoas viverem mais, porque o autista, se você não sabe, ele tem essa dificuldade de quando as pessoas morrerem, o que vai ser de mim, né? E aí, então, eu criei um chá que chama Nostomalte, que é para envelhecimento e para longevidade, para as pessoas viverem mais. E é isso. E a Machogan S, esse nome ele criou, não pergunta de onde veio esse nome é meu originário próprio. Esse meu Machogan S é originário meu, que eu criei para minha escola, que vai ser na nuvem. Literalmente na nuvem, não é na nuvem da internet. Não é na nuvem da internet, literalmente na nuvem. Por quê? Porque vai ser num balão que a gente vai comprar e aí vai começar ela. 16 lugares. Então 16 lugares. Vão ser aulas que a gente vai juntar essas pessoas com deficiência e familiares, né? E dar essa aula na nuvem, que vai ser muito, muito rico, né? Porque esses esportes radicais, nós participamos de um encontro maravilhoso em 2018. Lá em 2016, em Socorro, que foi um seminário. Um encontro o Brasil todo de pessoas, de lideranças, não é? Da área da deficiência, promovido pela Secretaria Nacional, com apoio, enfim, de todos os órgãos de São Paulo. E o Pedro foi convidado, nós somos convidados, né, para participar e poder ser signatários, inclusive, pela ONU, né, de um documento, enfim. Então, foi lá, nesse Hotel Fazenda, nós descobrimos, ou eu particularmente descobri com surpresa, a coragem do Pedro, porque o Pedro ele tinha medo de altura, ele tinha medo de arvorismo, essa coisa toda, não é? E, de repente, ele sozinho, porque lá é um lugar extremamente acessível, com muitos monitores, né? E, de repente, quando eu me dou conta, o Pedro está lá no alto, me chamando, a 10 metros de altura, atravessando de uma árvore para outra com um monitor, né? Aí eu falei, puxa, o que é isso? Ou seja, ele estava no meio dele, ele estava com coragem de ser ele, de explorar, de conhecer. E depois ele quis ir na tirolesa, uma tirolesa de 1 quilômetro que você vai deitado. Eu falei, não é possível. Sabe, ele foi, nós fomos, eu sempre fui atleta, então, para mim, essa parte do esporte radical, para mim, eu tenho paixão. Mas eu não imaginava que o Pedro, né, pudesse também desenvolver isso. Por quê? Porque lá todos éramos pessoas com deficiência, não é? Todos éramos, ali estávamos todos acolhidos, sabe? Então, ali para mim acendeu uma luz, não é? De que isso poderia acontecer no futuro. E essa Machogan S que veio fechar essa ideia, não é? Com um balão
um balão não é um esporte radical, digamos. Não é? Paraquedismo, sim, talvez a gente também ponha pessoas com deficiência nessa área, mas o balão é uma atividade que você tem mais... Então, ali, durante uma hora de voo, a gente vai dar a nossa aula, ou seja, as pessoas vão aproveitar tudo que tem de bom, mas a gente vai aproveitar para passar a nossa aula. Como tem na Capadócia, que tem os balões da Capadócia, que é maravilhoso, que as pessoas vão para lá e é maravilhoso, que tem um monte de balões na Capadócia, né, pai? Exato, exato. E o nosso malte chá foi a grande aflição que toda pessoa com deficiência tem, o que será de mim quando meus pais morrerem, e os pais mais ainda. E o Pedro arrumou uma solução. Ele falou, eu quero encontrar uma pílula da juventude, da longevidade, uma pílula que faça as pessoas viverem mais. Vai ser o nosso malte chá. E aí a gente negocia muito todas as conversas. A gente é muito, muito parceiro. Há 22 anos nós fazemos tudo juntos. Né? Então, eu falei, olha, pílula implica numa dificuldade de laboratório, enfim, é uma coisa um pouco... E se a gente pensasse num chá, né? Um chá pode ser natural, pode ser uma coisa que é fácil da gente conseguir uma aprovação, não? E aí ele criou o nosso malte chá. E também quero fazer meu sonho virar realidade de criar o meu teste de DNA, Genicondara, que é um teste que eu dei esse nome, que vai ser um teste de DNA, porque, como vocês sabem, eu sou louco pela África, amo a África, e o meu sonho é criar um teste acessível para todos. E aí eu dei esse nome, Genicondara. Então, esses nomes não existem. Não existem porque ele vai pesquisar, ele é um exímio pesquisador. Quando ele cria um nome, ele vai pesquisar para ver se existe esse nome. Certo? Então, eu pesquisei esse nome, não existe mesmo. Genicondara é meu próprio, assim como a Matiogaense, assim como o chá nostomalte. Eu quero fazer meu sonho virar realidade e fazer o meu teste de DNA virar realidade. Então, são coisas que o autismo nos permite e nos contempla de uma forma absolutamente maravilhosa, genial mesmo. Todos eles têm o seu nível de genialidade. Depende de você conseguir atingir e respeitar, e é um trabalho de garimpo, não é? Então, todo mundo que tem filhos com deficiência sabe da riqueza, porque, ao contrário do que se imagina, as pessoas leigas, né, o autista ele não tem a cabeça com baixa atividade, na amorfa ou catatônica. Não. O autista, ele pela hiperatividade que ele tem no cérebro, não é? O cérebro é maravilhoso, ele se protege. Né? O cérebro se protege para poder não deixar a pessoa ou enlouquecer ou perder toda a razão de viver. Então, ela cria estereotipias, que são clássicas no autismo, ela cria catatonia em alguns autistas, que ficam, inclusive aqueles mais sérios, que ficam balançando. Isso tudo nada mais é do que o cérebro descarregando sua energia concentrada. É verdade, eu já denominei isso, fuga do bem e fuga do mal. Maravilhoso. Fuga do bem são as fugas do bem. Falar pela conexão, quando eu falo com a minha conexão no meu quarto, que eu falo sozinho os meus pensamentos, sem ser fuga do bem. Cantar, pesquisar sobre África são fugas do bem. Agora, fugas do mal são cheirar, fumar, beber, se drogar, essas coisas que eu não faço nenhuma são fuga do mal. Depressão, tomar remédios. São fugas do mal, mas são fugas. O cérebro arruma jeitos de poder sobreviver, não é? E essas fugas do mal, elas acontecem muito em função da falta de preparação, da mediação que a pessoa teve, não é? A família, em primeiro lugar, depois os mediadores, educadores, todas essas pessoas têm toda a responsabilidade de fazer essa mediação, não é? Agora, as famílias são fundamentais para eles terem segurança, autoestima, auto-orgulho, tudo isso é fundamental para criar pessoas que sejam felizes, só felizes. O Pedro, ele entrou na faculdade, entrou comigo, nós estamos fazendo
ciências sociais, ele quer ser antropólogo. Quero ser antropólogo com especialização em estudos africanos, com ênfase em genética humana. Então, essas coisas não negam o autismo, não diminuem o autismo, só precisa de adaptação, só precisa de que as pessoas, primeiro, respeitem, entendam, e principalmente as famílias, porque eu sofri demais 12 anos, eu e a mãe dele sofremos assim barbaridade. A OAB, eu acho que tem uma possibilidade de fazer um trabalho em torno de leis, porque as leis são boas, as leis existem, a aplicabilidade da lei é que não é a ideal. É por isso que a gente usa esse tema nessa palestra, que assim as leis existem, a proteção para os autistas e pessoas com deficiência existem. Quando a minha mãe ficou cadeirante, ela ficou cadeirante por 12 anos até morrer. Em 1998, ela não tinha apoio, ela não tinha leis que amparavam. Ela queria votar, ela tinha 67 anos na época, ela queria votar, eu levei. Só que a sessão dela ficava no 3º andar de um prédio que tinha uma escada circular. E eu subi com ela, com uma pessoa ajudando, 3 andares para ela votar. Ela queria exercer o direito dela, certo? Só que o que acontece? Naquela época, a gente se sentia um pouco culpado de ter deficiência. A gente se sentia meio envergonhado de ter uma pessoa com deficiência que a gente cuidava. Então, isso é muito cruel, né? Muito cruel. E isso veio mudando, e tudo que eu aprendi até então, que eu fui aprendendo com o Pedro, eu fui aplicando para os meus outros alunos. Aí o Pedro foi dar aula comigo no Instituto de Jovens com Deficiência. Já era Angeline, né? Então, 1 ano e meio ele deu aula comigo lá, eu já dava 5 anos de jovens de 14 a 45 anos. É verdade. Então, o Pedro era um querido lá, certo? Então, isso foi bom, porque ele sentiu, sabe, a comparação de todas as deficiências, e todas elas são muito parecidas em alguns aspectos, não é? É isso que nos interessa nesse projeto de pesquisa que nós estamos desenvolvendo agora, não é? Aonde tudo se junta, aonde as famílias sofrem, aonde há preconceito, discriminação e falta de literatura adequada, e é isso que a gente vai fazer os próximos 10 anos, estimulando, né? A gente estimula que pesquisadores acadêmicos, né? A nossa escola é para nível superior, é para mais de 18 anos, pesquisadores acadêmicos pensem de que forma a gente pode ajudar essas pessoas que tenham um universo de qualidade pela frente e para ajudar a sociedade, certo? A reabilitação que eu falo é mais filosófica. O mundo está vivendo um momento em que a reabilitação vai acontecer logo adiante, logo mais, não se sabe daqui quanto tempo, não é? Então, a reabilitação humana, do desenvolvimento humano, vai ser fundamental para a gente sair desse trauma que a gente vai encarar pela frente. Vai ser um trauma terrível. A gente não pode ver 2, 3 mil pessoas morrendo por dia e ficar imune a isso. Não tem como, não é? É que a gente ainda está no meio do furacão, a gente está, assim, procurando fórmulas da fuga do bem, né? Verdade, Nós estamos buscando isso. Verdade, mas quando isso passar e a gente cair em si do que aconteceu, de destruição, eu perco um amigo querido por dia. Eu estou com 68 anos, certo? Então, imagina que eu tenho uma quantidade de amigos da minha idade, mais velhos e tal, que vão nos deixando e a gente não pode nem se despedir, sabe? Então, isso é muito terrível, não é? Então, o que eu falo, não há glamour no autismo, mas há uma riqueza absoluta de gênios, genialidade que a gente pode descobrir no autismo, dando espaço, ouvindo, e, sabe, e dando o orgulho que eles precisam, o auto-orgulho, a autoestima, e é o que o Pedro tem. Ser feliz todo dia. Só. Perfeito. Eu estou dando eco a minha voz. Mas perfeito pelas considerações. Acho que eu vou entrar agora. Só um minuto.
Perfeito Pronto. nas considerações, agora estou aqui. Perfeito nas considerações, Guto, Pedro. Realmente fico muito, muito feliz, né, pela participação de vocês. E assim, já começando a questão das perguntas, eu gostaria de perguntar para você, Guto, você, Pedro, como você observa a questão do capacitismo, né, da discriminação da pessoa com autismo? Vocês já vivenciaram isso? Tiveram vivência? Já vivenciamos não só conosco, mas com histórias incríveis assim que a gente ouve, né? A gente amadureceu muito para ouvir histórias cruéis, né, de famílias, então a gente não se emociona no mesmo nível das pessoas, mas tem relatos que são muito cruéis, não é? A gente conta a história de uma menina numa palestra que a gente estava, que a filha tinha paralisia cerebral e a filha foi aceita numa empresa. Aí o coordenador ou a coordenadora não sabia bem como agir com aquela pessoa, né? Estava cumprindo a cota, né? E ela pegou, pôs a menina, de frente para um aquário para ficar o dia inteiro ali falando o que acontecia no aquário, anotar, sabe? Quer dizer, esse tipo de coisa a gente vivencia muito, né? Muito. Então, o capacitismo é aquela coisa das mais cruéis, que é equidade, né? Você não pode tratar diferentes de forma igual, não é? A gente tem que ter a equidade e o bom senso de tratar os diferentes de forma respeitosa e procurar ser o mais, não é? Com chances, não é? O que você acha? E sensibilidade do cara. Exato. E é desconhecimento, sabe? Eu não culpo essas pessoas por serem o que são e por agirem como agem, porque essas pessoas são fruto, como somos todos, frutos de milênios de educação errada, onde o homem é educado para uma coisa, a mulher é para outra, e aí quando casam e acontece uma frustração de um acidente genético, como o autismo, enfim, o homem se manda, 30% dos homens, né, se mandam. Isso agora a gente vai culpar os homens, vai prender os homens por isso? Não, a gente tem que educá-los, né? Os próximos, talvez esses não mais, mas os próximos que virão da idade do Pedro, os mais jovens que a gente conversa, a gente vai educando esses meninos para eles respeitarem a mulher da forma mais maravilhosa que existe, principalmente quando há uma coisa que não é da sua, quando algum tipo de sonho dá errado, né? O homem não é preparado para enfrentar frustração, o homem macho, né? Então, isso daí é uma das coisas que a gente também se bate muito, não é? De valorizar de uma forma absolutamente grandiosa uma mãe de uma criança com autismo, porque eu vivi isso quando eu estava nos consultórios. Quando eu estava com o Pedro no colo, e o Pedro não tinha nenhum tipo de resposta, né? Ele tinha baixo tônus, e as crianças que estavam comigo também eram assim, porque tinham paralisia cerebral, porque eu via a dedicação das mães. E quando eu voltava lá no dia seguinte, estava a mãe lá carregando o menino, e depois de 10 anos estava a mãe carregando o menino, 20 anos eu via a mãe tomando ônibus com o filho no colo. Quer dizer, isso daí, o amor de mãe é uma coisa absolutamente preciosa, sabe? Que a sociedade, os órgãos públicos têm que olhar para isso de uma forma diferente, sabe? Não por favor, não por ser uma coisa, não, é por merecimento de quem lida e lidará com isso o resto da vida, não é? Porque o marido nem sempre vai continuar junto, agora a mulher vai continuar com aquele filho o resto da vida. Quantos anos, não é? Sim, com toda certeza. Mãe é mãe, mas pai é pai também. Estamos vendo isso hoje aqui. Fico muito feliz porque é um evento que a gente vê muitas mães, né? Sempre na luta, sempre brigamos. Temos 2 mães aqui presentes também de autistas aqui, sou eu e a doutora Lúcia. Mas, enfim, é sempre importante ver essa visão paterna também. Vamos chamar aqui também agora, não sei se conseguem colocar aqui na tela, o Francisco, para a gente continuar aqui as perguntas e nosso bate-papo. Vocês continuem também, tem perguntas para vocês, mas vamos chamá-lo também.
Tudo bem, Francisco? Tudo bem, estou por aqui. Está por aqui. Ó, então, vamos lá. Ficaram algumas perguntas aqui para você, justamente dessa questão, tá? De que forma o jornalismo pode diminuir a visão capacitista na sociedade, como mencionada pela Sara, né? E se você já teve relatos de autistas, né, que sofreram essa questão da discriminação do capacitismo na sua revista? Eu sei que teve, porque eu já li, tá? Mas eu gostaria que você colocasse, fizesse as suas observações. Tá. Olha, infelizmente é algo frequente, né? Eu diria para você que, de certa forma, eu mesmo sou um pouco capacitista em algumas situações, porque, como a Sara mesmo disse, isso vem da estrutura, né? A gente aprende a desconstruir, a gente aprende a ter uma visão e ir melhorando dia a dia, né? Acho que não dá para dizer eu não sou preconceituoso, eu não sou racista, eu não sou capacitista em 100%, né? Porque a gente aprende assim, não sou machista em 100%. Isso está na sociedade, né? Então, a gente luta para ser melhor no dia a dia. O jornalismo, eu acredito que o grande papel é levar essa informação, mostrar, porque talvez eu esteja sendo capacitista em alguma situação que eu não quero ser. E que se alguém me mostrar que aquilo está errado e por que aquilo é capacitista, eu consigo ter uma atitude diferente, ou eu consigo ter a opção de mudar. Aí depende de cada um, né? Cada um vai escolher se vai mudar ou se vai continuar, ou se acha que é o correto continuar com a mesma atitude. Mas você dar a opção, você dar a informação, eu acho que é a grande mudança, né? É a grande ação que pode transformar. Então, eu acho que o papel do jornalismo é muito disso, né? De você poder, às vezes, até uma informação que está mais densa ou está mais velada, você conseguir mostrar isso, jogar luz naquele conceito, jogar luz naquela informação e poder desconstruir alguns conceitos e mudar a atitude das pessoas, que eu acho que é assim que a gente constrói uma sociedade melhor. Infelizmente, a gente tem um monte de exemplos de capacitismo com autistas, né? Desde os exemplos que a Sara deu aí, de políticos usando a palavra como insulto, né? A gente já teve casos de humoristas fazendo piadas totalmente sem graça com autismo e com outras deficiências também. Infelizmente, é algo que acontece constantemente. Eu tenho aí uma visão otimista de que isso está cada vez melhor, porque a gente cada vez está chegando em mais gente, né? Imagina lá no começo da revista Autismo, em 2010 para hoje, a gente tem uma campanha mundial de conscientização do autismo que hoje atinge muito mais gente, que a gente consegue ver essas pautas na TV, né? Ontem mesmo eu estava na TV Globo de São José dos Campos falando sobre autismo num programa lá. Então, assim, eu acho que isso é uma grande diferença, é uma conquista que a gente conseguiu nos últimos anos, e eu acho que o jornalismo tem um papel essencial nessa história, porque é quando você mostra a informação correta que você também direciona para uma possibilidade de uma atitude correta. Com certeza. E nessa mesma nuance, você entende, o que você entende, no caso, o que pode se evitar essas atitudes capacitistas? Você inicia a resposta, mas eu quero que o Pedro e o Guto deem aí a sequência. Né? Como é que o que vocês acham, que atitudes devem ser melhoradas em relação à questão do capacitismo, para evitar? Eu acho que assim, a sociedade acaba tendo uma visão de que todo mundo tem que ser produtivo e tem que entregar alguma coisa para a sociedade e tudo mais, né? E aí vincula isso às limitações e esquece de ver o potencial da pessoa. Então, é uma coisa que eu sempre tive uma preocupação muito grande, né? De não ver só os limites do meu filho, mas ver o potencial que ele tem. No que ele tem potencial, no que ele é bom para a gente desenvolver. E não só ter uma visão, olhar apenas para a limitação. Olhar apenas para algo que a gente fala assim, nossa, isso aqui precisa melhorar, isso aqui precisa melhorar. Poxa, mas e aquilo que ele faz muito bem? Vamos investir naquilo, vamos também mostrar, né? Eu acho que no mercado de trabalho hoje a gente vê uma limitação muito grande, né? E eu acho que esse capacitismo fica muito evidente. Esse exemplo que o Guto deu
enfim, falando dessa pessoa com paralisia cerebral no trabalho, enfim, mostrar como o ser humano pode ser mau, como o ser humano pode ser ruim, né? E eu acho que o mercado de trabalho é quando mais a gente consegue ver, porque quando é criança ainda, né, as pessoas acabam até infantilizando o autismo e tratando a criança de uma maneira mais flexível. Quando torna-se adolescente, jovem, adulto, eu acho que é aí que aparecem grandes diferenças e que a sociedade acaba se incomodando com isso e não sabendo lidar com esse tipo de coisa. Então, eu vejo aí que o mercado de trabalho é um lugar que a gente consegue ver bem. A gente tem uma reportagem nessa edição da revista Autismo sobre o mercado de trabalho para as pessoas com autismo, e ela foi feita, a reportagem, por 2 autistas, jornalistas, mãe e filha. Então, a revista Autismo é feita muito por autistas, né? Com ilustradores autistas, com colunistas autistas, jornalistas autistas, exatamente para mostrar para a sociedade que o autista tem imensas capacidades como outro ser humano qualquer, né? São só características diferentes. Eu acho que é aí que a gente começa a mudar. A revista Autismo não traz só informação, ela, na prática, mostra que dentro da revista os autistas estão incluídos. Exatamente. Guto, Pedro. Então, entender o autismo como espectro contribui para a evitar atitudes capacitistas? Essa foi a minha pergunta. Vocês entendem que contribui? Sim. Sim, sim. O que acontece com o autismo é que na infância, como bem disse o Francisco, e parabéns pela revista, é uma revista de alto nível de informação, isso é fundamental para a gente poder ter uma luz e poder os jovens recém-diagnosticados, os pais recém-diagnosticados, estarem caminhando com mais segurança, não é, com informação correta, científica. Então, Francisco faz um trabalho maravilhoso, isso daí é muito louvável. O que acontece com a criança é que ela é bonitinha, né? Uma criança com autismo, ela vai bonitinha até a idade adulta, né? Adolescente e tal. Quando chega na idade adulta, ela começa a ficar invisível, não é? Aí ela começa a sumir da sociedade. Ninguém conhece mais assim autistas com 25, 30, 40, e na velhice, o que será desses autistas? Eles ficam invisíveis, a sociedade não dá assim, não dá atenção para esse segmento, não é? Então, há uma frustração profunda nessas pessoas que eu venho tentando o tempo todo, né? O Pedro, ele trabalha desde os 17 anos, então a gente vem atuando. Só que aí entra a mediação. Se os pais não atuam, se os pais não estão ali na assessoria permanente, ele vai ser abandonado, ele vai ser desprezado, ele vai ser desqualificado. E isso cria o quê? Cria uma bola de neve de frustração e tristeza. Então, o trabalho é a dignidade do homem, não é? Quando o autista chega numa idade de trabalhar, ele percebe que não há portas abertas para ele, e ele entende, todo autista entende o que significa ser discriminado, não é? Eles sabem, né, o que deu-se um nome bonito agora, né, bullying, né, para uma coisa que na minha infância era sacanagem mesmo, né, sabe? Então todo mundo conheceu o que é essa discriminação preconceituosa que há, como o Francisco disse, a própria piadas que haviam eram muito grotescas, muito grosseiras, e isso dói muito para as famílias, não é? E isso daí as pessoas não se dão conta. Então, esse capacitismo, essa forma de mercado de trabalho, no qual também nós trabalhamos muito esses episódios nas palestras também, o mercado de trabalho ele precisa se adaptar profundamente a essas cotas, digamos assim, e aí que entra a assessoria, a assistência da OAB no sentido legal, de amparo, sabe? A gente teve muito amparo do Ministério Público, sabe? Eu sou professor convidado do Ministério Público, da Defensoria Pública, a gente teve apoios quando a gente precisou. E apoios não por favor, sabe? Eles tratam a gente realmente com muita dignidade, sabe? Foi surpreendente assim o que Então eu tenho uma profunda admiração pelos jovens advogados, juízes como vocês, né? que
que estão agora ingressando na sociedade com muita força, não é? Porque estão sensíveis aos problemas sensíveis, né? Então, isso tem sido bastante... É um trabalho, é um caminho, né? Que nós estamos no meio do caminho. Trilhando, Não é? trilhando. Você trabalhou? Trilhando. Estamos Está trilhando. trilhando, com certeza, Pedro. Estamos trilhando, estamos caminhando, né? Vê aí uma pergunta, né, no qual eu vou responder para, né, a questão de a quem devemos recorrer em caso de capacitismo, né? Pessoas vítimas de capacitismo devem procurar uma delegacia de crimes contra pessoas com deficiência para registrar um boletim de ocorrência. Em casos mais graves, pode fazer uma denúncia na delegacia de crimes raciais, delitos de intolerância. Se não houver a delegacia especializada no Estado, a orientação é procurar uma delegacia comum. As vítimas que fazem jus podem buscar o apoio da Defensoria Pública, no qual ou da assistência judiciária, o qual a própria OAB São Paulo, né, no caso aqui a OAB São Paulo, mantém convênio em muitas comarcas e também o próprio Ministério Público, né? Isso é muito importante, foi uma pergunta importante aqui que fizeram. E a questão aqui de se colocar também o que pode acontecer, né, com quem é acusado com capacitismo, né? A pessoa que praticar, induzir ou incitar discriminação à pessoa com deficiência está sujeita a uma condenação de prisão de 1 a 3 anos, além de multa. A pena aumenta de 1/3 se a vítima estiver sob cuidado e responsabilidade do acusado. O infrator é enquadrado no artigo 88 da Lei 13.146 de 2015. Então, gente, essas foram algumas perguntas. Eu venho agradecer aqui, nosso evento passou muito rápido, mas foi muito construtiva a nossa conversa, tá? Gostaria que cada um de vocês aqui, né, deixasse uma mensagem final, deixando desde já suas redes sociais, contatos para quem quiser segui-los. Por favor, começando pelo Francisco e depois pelo Guto e Pedro. Ok, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, é uma honra mesmo estar ao lado de vocês num evento como esse. Para quem quiser seguir as redes sociais, procurar Revista Autismo, vai encontrar em todas as redes sociais. Se você procurar Atismo, tismo.me, também você consegue encontrar. O meu pessoal é Paiva Júnior. E aí eu quero agradecer muito e deixar a seguinte mensagem, que uma das primeiras coisas que eu aprendi com o Giovanni, meu filho, é não agendar felicidade. Então, a gente não pode deixar a felicidade para depois, né? Eu vou ser feliz quando meu filho entrar para a faculdade, eu vou ser feliz quando meu filho falar, ou eu vou ser feliz quando meu filho aprender a amarrar o cadarço do sapato. Eu também não posso pensar nos bens materiais e falar, vou ser feliz quando eu tiver aquela casa, aquele carro ou aquela moto. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. Então, a gente tem que fazer planos, a gente tem que sonhar, a gente tem que olhar para frente. Mas ser feliz é hoje, com o que você tem. Então, eu aprendi isso muito com meu filho. Seja feliz hoje, faça planos, não crie grandes expectativas. Eu miro na lua, como vocês viram nos meus projetos, de pensar grande. A Tismo.me vai ser uma rede social global, ainda que vai ajudar os autistas no mundo inteiro. Adorei a ideia de uma escola na nuvem, né? Adorei, parabéns pela sua ideia. Achei fantástico. É isso aí, a gente tem que pensar grande, planejar, mas ser feliz hoje, com o que você tem hoje. É a maior mensagem que eu quero deixar. Verdade, com certeza. Obrigada, Francisco. A gente tem que pregar o amor, que só dando amor é que a gente vai mais feliz e vai fazer eles felizes. E a gente deixa o contato todas as nossas atividades vão sendo centralizadas e nos próximos 10 anos estarão centralizadas no site www.2dobrasil.com www.2dobrasil.com. Aí nós temos de palestras. Aí nós temos as nossas redes sociais, né? Instagram e Facebook, que a gente usa
bastante mesmo para passar essas informações qualificadas, né? Porque eu acho que a gente faz, por ser fora do padrão, a gente usa também informação que não seja óbvia, né? Então, a gente usar o Facebook para levar grande informação qualificada, tal, isso é uma surpresa que a gente promove com vários textões e tal, mas isso é intencional, porque a gente quer trazer cada vez mais a popularidade, não é, para que as pessoas completamente sem acesso à informação qualificada, não tem assim, não é, a gente sofre isso de uma forma generalizada, essas pessoas tenham acesso em todos os níveis, não é? Então, o Francisco apresentar a revista dele gratuita é um benefício fantástico, porque só assim a gente consegue levar essa informação qualificada. Verdade. A gente agradece profundamente, sabe, a doutora Lúcia, a doutora Andressa, o Francisco, a Sara, pessoas assim que vamos nos encontrar muitas vezes, porque o autismo é isso, né? Nós não vamos deixar de ser autistas. É verdade. Nós vamos deixar então, de nós ser vamos autistas. estar nesse caminho o resto da vida. É verdade. Não é? É verdade, pai. Autismo é aquela questão, autismo não é doença, né? Não. É uma condição. Não. É uma uma condição para a vida toda. E nós temos que construir realmente a questão dos direitos, né? Trabalhar a questão dos direitos, porque, na verdade, construir um futuro, né? Para vocês, né? É verdade. E nós junto com vocês. Verdade, com certeza. Mas agradeço muito, Guto, agradeço muito, Pedro, agradeço muito, Francisco. Vou abrir agora para a nossa presidente, doutora Lúcia Benito, ela vai fazer as considerações finais, mas esse evento foi maravilhoso. Agradeço a todos que estiveram conosco até o momento. Agradeço a Sara, que não pôde ficar, né? Porque lá já são mais de 10 horas da noite por hora, né? Então, ela não pôde ficar. Então, obrigada. Passo a palavra agora para a nossa presidente, doutora Lúcia. Oi. Bom, Oi. então vamos finalizar, né? Hoje compartilhamos Estamos um vasto ouvindo. conhecimento. Estamos ouvindo. Ok. Hoje compartilhamos um vasto conhecimento com os nossos convidados, e para finalizar o tema, eu gostaria apenas de pontuar a mudança conceitual da deficiência que foi introduzida pela Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que é o primeiro tratado internacional de direitos humanos com status de emenda constitucional aqui no nosso país. E o reconhecimento do transtorno do espectro autista como deficiência através da Lei 12.764 de 2012, que a lei é conhecida como Berenice Piana, que as pessoas com deficiência elas estão amparadas pela Lei Brasileira de Inclusão, porque são pessoas com deficiência, e a legislação ela criminaliza qualquer espécie de discriminação em razão da deficiência, seja ela por exclusão, omissão, ação, que tenha a intenção de prejudicar ou mesmo de impedir o reconhecimento, o exercício de direitos fundamentais e de liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, conforme hoje amplamente debatido sobre o capacitismo no nosso evento. Eu agradeço a participação de todos, já estamos em cima da hora. Agradeço aos nossos convidados pela brilhante contribuição, pela mediação da doutora Andressa, especialmente a Sara, que não está agora conosco, mas é o Pedro, por compartilharem a trajetória de vida de vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, obrigado eu. Boa noite, gente. Tchau, obrigada.